Talvez uma das coisas mais valiosas que temos é o tempo. E quanto mais rápido nós entendermos que estabelecer um tempo de qualidade para a nossa vida, quanto mais rápido entendermos que a vida é única, curta e rápida, inevitavelmente esse entendimento vai fazer com que nós não percamos tempo. É lógico que uma parte do seu tempo é extremamente saudável que você dedique essa parte para que você venha ter lazer, uma diversão, se distrair. É importantíssimo. Pessoas que acham que vieram nessa vida apenas para trabalhar, que colocam um dinamismo acima da média na sua vida e acham que isso é saudável, é só uma questão de tempo até ela descobrir que acabou ficando sozinha, acabou ficando doente e pior, não dá para recuperar mais. Então aproveitar o tempo é algo que nós devemos fazer o mais rápido possível. Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível. Amando, ensinando, aprendendo, levantando, caindo, levantando, vivendo. Porque para saber o valor de um ano, você pergunta a um garoto que repetiu de ano. Sabe o valor de um mês? Pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. De uma semana, um editor de um jornal semanal, ou um caboclo como você que tem que levantar programas diários e convidados. Sabe o valor de um dia? Pergunte a pessoas que têm tarefas árduas para serem feitas nesse dia. De uma hora, pergunte aos apaixonados que não vem a hora de se encontrar. De um minuto a quem perdeu um avião, de um segundo a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito, para saber o valor de um milésimo de segundo. Pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. Cada dia, o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama por mim. Qual é a realidade hoje que é inadiável? Às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Que essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. O que você procura todos os dias? O que faz você se levantar de manhã da cama? O que dá energia à sua vida? O que motiva você a ser? Você não precisa acertar mais do que errar. Você precisa fazer com que os seus acertos sejam muito maiores do que os seus erros. Dar certo é uma questão de querer. Não tem muito a ver com a realidade que você nasceu e as coisas que você teve, que você não teve, você tem que querer dar certo. E ter certeza absoluta que dói, você tem que cortar na pele para dar certo. Você tem que pagar o preço para dar certo. Que a maior mentira do mundo que nos contam é que a gente não pode acreditar no sonho, que a gente não pode fazer aquilo, que a gente não tem capacidade, conhecimento específico. O ser humano está preparado para aceitar o fracasso. Isso são todas desculpas para a gente não fazer alguma coisa. É muito mais fácil se justificar para depois reconhecer que não deu certo. O primeiro tempo que eu quero falar com você é o tempo dos outros. Aquele tempo que não é seu, mas você gostaria que fosse. E não consegue entender que o tempo dos outros não é o seu. Muitas pessoas se perdem canalizando tanta atenção para o que está acontecendo na casa do vizinho, na empresa do vizinho, na igreja do outro
pastor que esquece de canalizar suas forças para fazer as coisas acontecerem na sua própria vida. Aprenda uma coisa: em muitas fases da sua vida, o casamento de outras pessoas vão estar melhor que o seu. A situação financeira de outras pessoas vão estar melhor que a sua. A aparência dessa pessoa vai estar melhor que a sua. Você precisa ter maturidade para entender que o tempo dos outros não é o seu tempo. Pare de olhar o que está acontecendo na vida de seu vizinho. Trabalhe, ore, entenda que o seu tempo vai chegar. E não use a medida dos outros para estabelecer a sua. Quantos de vocês estão dispostos a levar as suas ideias a esse nível de sacrifício, de dedicação, de perseverança? Então, quando você entender que ninguém bota fé em você, é só você e Deus, meu brother. Essa é a pegada. Então, assim, se você não acredita em você, como que eu vou acreditar, cara? Mas uma coisa que nos faz perceber, nossa, como a vida está por um fio. Se não tiver entusiasmo, vontade e capacidade de assumir risco, e mais importante, resiliência, saber que vai cair muitas vezes antes de levantar, que vai errar muito mais do que acertar, e é nessa capacidade de acreditar e de sistematicamente errar é que a gente acaba se diplomando na escola da vida e conseguindo fazer aquilo que para muitas pessoas parece uma grande mentira. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada, e depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas, e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Que à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar um momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas num primeiro momento a gente precisa do distanciamento. É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar, é preciso buscar um futuro fora daqui. Nenhum dos grandes sucedidos, eles podem ser tolos. A tolice é você basicamente ser arrogante ou você ser ignorante. O ignorante não sabe que não sabe, e o arrogante, ele acha que sabe tudo. Só que o problema é que o arrogante, ele só acha que sabe tudo porque ele não tem conhecimento suficiente para saber que não sabe tudo. Logo, o que desbloqueia tanto a arrogância quanto a ignorância é o conhecimento. Só que o arrogante nunca vai buscar o conhecimento, porque a ponte para ele acessar o conhecimento é a humildade. Então você precisa ser humilde. Quanto mais você cresce, mais humilde você precisa ser. Não desperdice seu tempo. Seu tempo é precioso. Não desperdice. Não desperdice. Quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências,
a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades, depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. O fulano que te critica, o fulano que acha que você cresceu na sua vida, o fulano que acha, pô, cara, não, pô, se você tem a Gillette aqui, você tem o iFood, pô, você tem o Habib's, graças a Deus, meu irmão, graças a Deus, e você tem que ter mais, é procurar fazer mais, porque se você tiver mais gente vai trabalhar aqui. Vocês não vão ter um estúdio desse aqui, vocês vão ter 3, 4. Quantas pessoas vão trabalhar? É isso que a gente tem que pensar. Quando as pessoas querem nos convencer de não fazer alguma coisa, elas usam uma capacidade fantástica. O cara fala assim, querido, esquece isso, não vai dar certo, né? E o melhor é o seguinte, hein? Não são seus inimigos que fazem isso com você, não. É teu pai, tua mãe, tua mulher, teu marido, teu melhor amigo. São essas pessoas que tem que tomar cuidado. E provar para mim e para todas as pessoas que participam da minha vida que é possível, sim, fazer aquilo que parece impossível. Cada dia é único. Nada jamais se repete, tudo acontece uma única vez. Tudo na vida só acontece uma única vez. E a gente não aprecia isso, a gente reclama. Parece que é tudo igual. Não é igual, não há nada igual. E que percebe, nossa, essa vida é maravilhosa. E é tão rápida, é tão breve. Por que eu não aprecio? Por que eu reclamo, resmungo tanto quando eu posso apreciar essa existência? Muita coisa que nós vemos, nós até poderemos adquirir e ter, mas não fora do tempo. Tenha maturidade para entender que coisas fora do tempo pode deformar você. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Quando é fora do tempo, Deus não dá. Você pode espernear do jeito que você quiser, que Ele não vai se sensibilizar com você, porque Ele quer ser o melhor. Deus não age dessa forma. Então, se for fora do tempo, querido, não queira queimar etapa, porque o negócio vai dar ruim. Quando o sucesso encontra com inveja, é explosivo. O ser humano não aceita o sucesso alheio quando ele próprio não consegue realizar os seus sonhos, ou correr o risco e se dar a oportunidade de fazer alguma coisa. Primeiro faz o necessário, depois o possível, e de repente você está fazendo o impossível. Seja humilde, né? Quanto mais você cresce, mais humilde você precisa ser. Peça desculpa. Mas não é o dinheiro, é a conquista. Quando você conquista, quando você fala a verdade, quando você é sincero. Se os nossos olhos ou a nossa maneira de enxergar as coisas forem boas, de visualizar as coisas forem boas, inevitavelmente ela conduzirá a nossa vida a uma vida de sucesso, a uma vida de satisfação, não uma vida sem luta, não. Eu estou dizendo uma vida de vitória, eu estou dizendo uma vida satisfatória e não sem lutas. Fazer as coisas certas não me deixa imune às lutas. Fazer as coisas certas não me deixa imune aos problemas. A gente passa a vida gastando o nosso tempo para conseguir dinheiro, depois gastando a saúde para conseguir dinheiro, depois a gente gasta o dinheiro todo para recuperar a saúde perdida. Morre como se não tivesse vivido. Tudo tem seu tempo, há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, de lamentar, de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos abraços, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar,
tempo de calar e tempo de falar, tempo do amor, tempo do ódio, tempo da guerra, tempo da paz. O tempo de Deus é correto. Aguarde o que Deus tem a fazer por você. Ele não chega atrasado na sua vida, no seu casamento. Ele não chega. Ele sabe o que está fazendo. Ele está cuidando de você. Muitas pessoas se atrapalham querendo coisas fora do seu tempo. Você tem que descobrir seu tempo. Qual é o seu tempo? Que o impossível é só aquilo que a gente não tentou o suficiente ou com a perseverança necessária, mas que se você se dedicar, você pode sim fazer histórias e mudar também a sua vida.